Olá a todas e todos, tudo bem? No vídeo anterior, expliquei um pouco do que se trata o componente curricular Estéticas e Poéticas da Arte e da Dança. Neste vídeo eu quero tratar de conceitos específicos que poderão ser dúvidas de vocês, agora que caminhamos um pouco na disciplina. Antes, quero só lembrar que este não é o nosso único veículo de aprendizagem. Temos o livro didático, que está no AVA, as referências obrigatórias e complementares, contextos e outros livros, e ainda temos as aulas do BBB. Caso tenham dúvidas, perguntem, em especial sobre nossas atividades. Quero começar conversando com vocês sobre as múltiplas visões sobre o que se denomina obra de arte. Porque em determinadas situações, mesmo não sendo especialistas da área, como um crítico de arte, por exemplo, nos vemos autorizados a afirmar o que é arte ou não? Que tal pararmos juntos agora para analisar os nossos parâmetros de avaliação e validação da arte? Proponho que a gente pense agora nas variadas concepções acerca do termo estética. Em alguns componentes curriculares deste curso modelo EAD, vocês ouviram muitas vezes esta palavra. Quero então falar dos usos do termo estética em dois sentidos, enquanto adjetivo e enquanto substantivo. E como seria isto? O uso adjetivo do termo estética reúne comportamentos e atributos próprios a alguma atividade artística, onde atitudes e gestos estéticos podem ser considerados obras de arte. Os atributos são do tipo harmonia, prazer, desprendimento. O emprego deste sentido adjetivado refere-se a certa ideia do que seja arte ou do que deva ser, ensejando uma definição latente que todo mundo supostamente compartilha. Vou dar um exemplo. Olhem este diálogo que está no livro de vocês. Notem que neste diálogo tem um juízo de valor próprio das adjetivações. Elas são personagens fictícias, mas é muito comum ouvirmos diálogos assim nas saídas de espetáculos, por exemplo. Nesta fala, elas definem o que é arte, segundo os parâmetros que tem em torno da dança. Ou seja, a dança que possui harmonia, ritmo, musicalidade é dança, e todas as outras, então, segundo as interatoras, não seriam. Perigo à vista. O sentido adjetivo da palavra estética exclui manifestações artísticas, subestimando sua conexão com quem assiste ou suas possibilidades de produzir conhecimento no mundo. Sobre esse sentido, torna-se interessante falar sobre o nomeado senso comum, que é amplamente adotado não só por pessoas de fora da área das artes, como também por pessoas e participantes da área da dança. O comum é traçar um entendimento consensual do que seja a dança e seus modos de apresentação. Esse jeito de lidar impede a observação da existência do diverso e da diferença entre modos de ser e estar no mundo, assim como as articulações dessas condições aos fazeres em dança. Jaqueline, então não podemos dizer o que é arte ou não? Na nossa área, a dança, temos que chamar tudo de dança? Não é disto que estou falando. Como em qualquer outra área, há parâmetros para nomear uma obra como arte ou entretenimento, por exemplo. E, no geral, é o sentido substantivo da estética que nos fornece estes parâmetros. Mas o que é o sentido substantivo? O sentido de estética empregado enquanto substantivo organiza um espaço teórico que define domínios da arte e se propõe a analisar e avaliar obras. Nesse espaço, aparecem as distintas e diversas teorias sobre a arte. O emprego substantivo traz características de épocas e em cada uma delas há uma maneira particular de ver, de sentir e de pensar a arte. Nessa perspectiva, nos aproximamos de situações contextuais, que é o que nos interessa quando nos deparamos com um objeto de arte e que consideramos inseparáveis para tratarmos dos modos de fazer arte, dança. Existem muitos discursos em torno dos termos estética, recepção estética, composição artística, obra de arte e público. O que vou sugerir é que antes de tentarmos definir o que são esses termos, pensemos nas obras de arte de uma forma mais abrangente, pois não há objetos reconhecidos como artísticos universalmente em todas as épocas e por todos os homens e mulheres, nem tampouco propriedades fixas para todas as culturas ou classes sociais.
Se acompanharmos essa maneira de entender arte, podemos perceber com mais eficiência os aspectos políticos e culturais presentes na sociedade em que estamos inseridos. Aquilo que é exposto artisticamente diz muito sobre como pensamos e entendemos as coisas do mundo. E devemos lembrar que esse modo de entender será compartilhado com outras pessoas, o interator, que levarão aquelas informações organizadas esteticamente. Portanto, temos extrema responsabilidade quanto àquilo que comunicamos com as nossas ações artísticas pedagógicas. Por isso, quando vamos falar sobre o processo de aprendizagem em dança e no aprender vendo obras, reforço para vocês que isso se dá por tentativas, se dá por nossas incertezas. Isso porque, quando nossas ações são dinâmicas, quando chegamos a alguma certeza, outras tantas dúvidas surgirão. Daí o movimento de aprender tem continuidade e não se estanca na definição do que seja a verdade certa. Será necessário sempre reconhecer nossa ignorância para assuntos e temas, e isto inclui nosso olhar para a arte e por reconhecer que falar sobre obras perpassa discutir, estudar, relacionar corpo, dança e filosofia. Falo isto pois esta ciência humana se ocupa de olhar para o mundo em sua diversidade. O movimento para diminuir a distância entre o saber e a ignorância é reconhecer a existência dela em seus aspectos individuais e contextuais. Continuemos os estudos em nossas aulas no BBB e espero ter contribuído para algumas dúvidas que este componente vai trazer para vocês. Até o próximo encontro!